igual ao dobro de B, não tem a entrada, ela é convexa. E se o A é menor do que o dobro de B, há a entrada. Por quê? De onde é que eu tiro essa relação? Aí eu vou explicar para vocês. Tem umas coisas que eu vou explicar aqui na aula de hoje, isso eu vou explicar, e tem outras coisas não, que os detalhes estão nas notas, tá? No caso das rosáceas, eu só vou dar exemplos e as situações gerais eu vou. Olha, vamos matematizar essa entrada, caracterizar matematicamente esta entrada. Como? Vamos colocar uma situação, que eu vou fazer um esboço aqui, em que há a entrada, tá? Em que há a entrada. Então está aqui o eixo, o semi-eixo polar, os eixos auxiliares, tá? E eu vou desenhar aqui para vocês uma situação em que há essa entrada. Vou até exagerar aqui. Vou colocar uma situação em que há a entrada e vamos caracterizar essa situação. Então, aqui eu estou com a curva R igual a quê? A mais B cosseno θ, tá bom? Com A maior do que B, maior do que zero. E veja, quando eu faço isso, esse ponto aqui corresponde aqui A mais B, tá certo? Esse ponto aqui corresponde aqui, quem? Ao A. E esse raio aqui corresponde aqui, que raio é esse? A menos B. Certo? A menos B. Só que eu só vou desenhar a parte de cima. Esquece a parte de baixo. Foque na parte de cima. Tá bom? E se na parte de cima, esse eixo aqui, e colocando um sistema de coordenadas, e colocando o sistema de coordenadas associado ao sistema de coordenadas, colocando o sistema de coordenadas cartesianas associado ao sistema de coordenadas polares, que se faz de forma de que esse eixo aqui seja o eixo das ordenadas e esse seja o eixo das abscissas. Isso aqui, qual é esse tamanho? Qual é? A menos B. Mas quando eu colocar aqui, eu vou colocar o quê? B menos A. Porque eu estou pensando em coordenadas cartesianas. Agora eu vou colocar a abscissa do ponto. Tá? Tá bom? Então a abscissa do ponto, quando eu foco no sistema de coordenadas cartesianas, aqui a abscissa A mais B, aqui a abscissa é A, mas aqui a abscissa é B menos A, que é negativo, certo? E aí eu posso dizer o seguinte, vocês vão entender, em coordenadas cartesianas, considerando como o sistema de coordenadas cartesianas, na verdade, considerando o sistema de coordenadas cartesianas, mas eu não vou colocar a palavra considerando, vou colocar em coordenadas cartesianas, haverá a dita entrada, essa que eu estou chamando de entrada, né? Entrada, tá certo? Se haverá entrada, se e somente se, agora eu vou colocar aqui a matemática da coisa, se somente se e somente se existir um delta, um ângulo delta no intervalo π sobre 2 π, tal que
é A mais B cosseno de θ. A mais B cosseno de θ vezes o cosseno de θ seja menor do que B menos A. Por que isso, Romildo? Por quê? Já que você tirou isso? Razão muito simples. Para ter essa entrada aqui, é preciso existir um θ, tal que a projeção do raio deste θ, ó, tem que existir um θ, tal que a projeção do raio desse θ, quanto é esse, se esse aqui é o θ, quanto é que vale esse raio para essa curva? Quanto é que vale? A mais B cosseno de θ. Qual é a projeção desse raio em relação a θ? É o valor do raio vezes o quê? O cosseno de θ. Isso aqui é a projeção em coordenadas cartesianas. E essa projeção tem que cair bem aqui. Essa projeção, quando eu falo isso, ó, esse valor é o A mais B cosseno do θ. A sua projeção é ele vezes o cosseno do θ. Isso aqui é exatamente o que? A mais B cosseno de θ, que é o raio vezes o cosseno de θ. E para ter essa entrada, é preciso haver um θ nesse intervalo, tal que essa projeção seja menor do que B menos A, ou seja, essa sombra tem que aparecer antes desse ponto. Concordam comigo? E o θ, evidentemente, tem que estar no intervalo 0 e sobre 2 aberto. Certo? Isto é, o B cosseno ao quadrado de θ, B cosseno ao quadrado de θ, mais A cosseno de θ, tem que ser menor do que B menos A, ou seja, mais A menos B tem que ser o quê? Menor do que 0. Tá? E veja que aqui é uma situação que não há entrada, porque qualquer que seja o θ que eu tomar, ó, qualquer que seja o θ que eu tomar, quando eu fizer a projeção do raio em função de θ, essa projeção dá o quê? Maior do que o B menos A. Concorda comigo? Então não há entrada. Aqui não há entrada. Para haver a entrada, é preciso haver esse θ, tal que quando eu calculo a sua sombra, seja menor do que o B menos A, que no caso é 1. Entendido aí? Todos absorveram, isso aí todos entendem. Essa equivalência, então isso aqui é a caracterização matemática da entrada. Diga. Qual a diferença entre esses dois gráficos? Era para ter uma entrada aqui? O que é que eu estou fazendo? Eu estou explicando quando há a entrada e quando não há. Eu vou mostrar aqui que há casos em que há a entrada e há casos em que não há. Mesmo A maior que B maior que 0. O que caracteriza a entrada? É essa relação. Eu vou mostrar que essa relação caracteriza a entrada. Quando A é menor do que o dobro de B, há a entrada. Quando A é maior do que ou igual ao dobro de B, é a entrada. Agora olhe para cá, olhe para isso aqui. Então, olhando para isso aqui, olhando para a caracterização, eu consigo escrever uma outra coisa. Daí, a entrada, tá certo? Haverá a entrada, vamos colocar, uniformizar o discurso, tá? Cadê o apagador? Ah, caiu aqui no chão. Daí haverá ao que? A entrada. Daí haverá a entrada se
e somente se e somente se, esse polinômio, esse polinômio não, que aqui não é um polinômio, esse polinômio aqui, bx2 mais ax mais a menos b, se somente se esse polinômio, porque para isso ser negativo, esse polinômio ele precisa ter duas raízes reais, de forma que substituindo x por um cosseno de θ, isso seja negativo. Então, porque esse polinômio, o coeficiente do x2 é b. Então ele tem o seu gráfico de concavidade voltada para cima. Para ele ser zero, para ele ser um número negativo em x igual a um cosseno de θ, ele precisa de início, é necessário que ele tenha duas raízes reais. Então, se somente se esse polinômio tem, se somente se x2 tem duas raízes reais e distintas, reais e distintas, tá certo? Se somente se tem duas raízes reais e distintas e existir o quê? Tá certo? Possuir, se somente esse polinômio aqui possuir, tá assim que fica melhor, possuir duas raízes distintas e existir θ no intervalo. Qual é o intervalo? O intervalo π sobre 2 π, tal que cosseno de θ está entre essas duas raízes. É o que cosseno de θ está com existe θ entre duas raízes com cosseno de θ entre estas raízes. E quando eu digo entre, é estritamente entre. Porque o que está dizendo isso aqui, ó? Está dizendo que cosseno de θ é um número entre as duas raízes desse polinômio. Não é não? O que está dizendo isso aqui? Existe θ, tal que isso aqui é negativo. Está dizendo que existe θ aqui, tal que o cosseno de θ está entre as duas raízes desse polinômio. Porque esse polinômio, há três possibilidades para ele. Não ter raízes reais, aí ele é sempre positivo, que o b é positivo. Ele ter somente uma raiz real, tá certo? Ele é zero só nessa raiz. Ou ele ter duas raízes reais e distintas. Ele é positivo fora das raízes e é negativo no meio das raízes. Entenderam? Então você entende essa caracterização? Haverá entrada se somente se esse polinômio possui duas raízes reais e distintas e existe delta com cosseno de delta, existe θ com cosseno nesse intervalo, com cosseno de θ entre estas raízes. Entre essas raízes. Agora, observe o seguinte. Olhando para esse polinômio, quem é o discriminante desse polinômio? Olha aqui, me dê o cálculo aqui, quem é o discriminante desse polinômio? Quem é o delta? A ao quadrado. Menos 4 o quê? B vezes A menos B. Isso dá o quê? Dá A2 menos 4 AB mais 4B2. Que é igual a quê? A menos 2B ao quadrado.
que é maior do que ou igual a zero. Então, o discriminante desse polinômio é sempre maior do que ou igual a zero. Se ele for zero, não haverá entrada. Sabe por quê? Porque para haver a entrada, é condição necessária haver duas raízes reais e distintas. E um θ com cosseno de θ entre essas duas raízes. Aí isso aí já é suficiente. Tá? Mas é necessário para haver entrada a existência de duas raízes reais distintas. Então, se o delta é zero, que é quando o A é igual a 2B, não tem essas duas, não tem a entrada. Concorda? Não haverá entrada quando o delta for zero, que é quando o A é igual a 2B. Quando o A é igual a 2B, o que é circunferência? Não, não é circunferência não. Não é circunferência não. 4 mais 2 cosseno de θ é uma limação que não é circunferência. Só você botar. Agora, vamos ver as duas possibilidades. Eu já sei que com A igual a 2B não há a entrada. Agora, considere o caso em que o A é maior do que 2B. Então, vamos ver. Com A maior do que 2B, há duas raízes reais e distintas, porque o delta é positivo, tá certo? Existe, né? Duas raízes reais e distintas. Há duas raízes reais e distintas. 2 pontos. Quem são elas? Uma é Z1. Quem é Z1? Ó, que são as raízes. Menos A mais raiz de delta. O delta é A menos 2B ao quadrado. Com A maior do que 2B, raiz de delta é o módulo de A menos 2B, que é o A menos 2B. Então, daqui dá A menos 2B sobre quem? Sobre 2B. Isso aqui dá menos 2B sobre 2B, que é menos 1. Então, uma raiz é menos 1. E qual é a outra raiz? Quem é a outra raiz? Quem é? É menos A, tá certo? Menos A menos 2B sobre 2B. Isso fica o quê, ó? Isso fica menos 2A mais 2B sobre 2B. Então, isso dá B menos A sobre B. Só que essa raiz aqui, acontece o seguinte. Nesse caso, essa raiz tem uma propriedade. O A não é maior do que 2B? Isso aqui ocorre se somente se A menos B é o quê? Maior que B. Que é se somente se B menos A é menor do que menos B. Estou multiplicando por menos 1. Que é se somente se o B é positivo, dividindo por B permanece a desigualdade. B menos A sobre B menor que menos 1. Então, isso aqui é a outra raiz, né? Menor que menos 1. E aí, não tem. Por que não tem? Porque está aqui o Z1, que é menos 1. Tá certo? Está aqui o Z2. Bem, as duas raízes reais e distintas é necessário para ter a entrada. Mas, nesse caso, não é suficiente. Por quê? Porque é preciso... O que é necessário e suficiente? É preciso existir um θ, tal que o cosseno de θ esteja aqui no meio, para dar isso negativo. Mas isso não pode, porque o cosseno de θ, qualquer que seja o θ, é maior do que ou igual a menos 1. Então você já sabe que isso aqui impossibilita ter a entrada. Porque a caracterização matemática da entrada está aqui. Então, com A maior do que 2B, que é esse caso aqui, ó, não há a entrada. Ela é convexa. O interior da limação